Para cá, para cá. Alô? Tá funcionando, gente? Bem, a gente vai falar um pouquinho nessa palestra sobre tecnologia de inteligência artificial e ataque hacker. Então, a gente vai primeiramente dar uma contextualizada sobre como é que é o ambiente hacker, como é que funciona, a parte de engenharia social, e depois a gente vai entrar na inteligência artificial de como que a gente consegue trazer essa tecnologia nova para esse ambiente. Tá, eu sou o Rodrigo Fragola, eu estou na área de segurança de informação desde 1997, então pode fazer as contas aí. Sou eu, mais novo. Desde 1997, quem quiser se conectar comigo, tem aqui o LinkedIn, tá? Para trocar ideia, pedir informação, pedir referência, certo? Basta se conectar aqui que a gente conversa depois. Não é? Nessa primeira parte da palestra, eu vou trazer alguns dados que são um pouco antigos, 2021, 2022, mas são dados que não contextualizam o que a gente quer. Tá? Então, no Fórum Econômico Mundial, segurança da informação passou a ser um dos pilares de preocupação. No mesmo nível de terremoto, de guerra nuclear e etc., segurança de aplicação passou a ser uma das preocupações. E o que a gente conhece de segurança de aplicação? Ou de segurança, né? A maioria das pessoas comuns conhecem os filmes. Tá? E os filmes são pura ilusão. Certo? Então, tudo que você vê no filme, tirando alguns filmes muito específicos, que inclusive utilizam algumas técnicas verdadeiras, a maioria das coisas que você vê é ficção científica. Certo? E hacker, a gente tem que colocar na cabeça que hacker é uma forma de pensar. Certo? O hacker não é uma coisa do mal. O hacker é uma forma que você tem, né, de olhar um problema, olhar um ambiente, enxergar ele de uma forma diferente e conseguir burlar as regras desse ambiente. Mas as pessoas não querem saber do lado bom, elas querem saber do lado ruim. Então, como todo mundo gosta de treta, da agora para frente vai ser só treta. Tá ok? Então vamos lá. Como é que funciona um ataque hacker? Todo ataque hacker começa dessa forma. Primeiro, você tem que reconhecer o alvo. Definir quem é o alvo. O alvo pode ser uma pessoa, pode ser um conjunto de pessoas, pode ser um mercado, pode ser uma vertical, pode ser o planeta inteiro. Esse alvo ele tem que ter determinadas características comuns, e dessas características comuns são as características que você vai utilizar para poder tirar proveito da situação. Certo? Tendo essa informação e essas características, você prepara o armamento que você vai utilizar. É um software, é um script, é um processo, é uma infiltração física, é um pendrive. Não é? Na palestra passada a gente viu, não é, que tem condições de você invadir celulares utilizando cabos USBs, por exemplo. Então você prepara o armamento. Depois você tem processo de entrega, que pode ser um phishing, um e-mail, um arquivo, um pendrive jogado no chão, um disquete, certo? E depois você tem a exploração em si, que é utilizada pelo armamento. Essa exploração visa o quê? Fazer com que esse dispositivo seja instalado no ambiente do cliente, ou no ambiente do cliente ou no ambiente da empresa. Então, a partir dessa exploração, você tem o quê? Você tem a instalação. Quando você tem a instalação, você tem a parte de comando e controle. O que é isso? Esse carinha que está instalado aqui, ele vai executar comandos de alguém de fora, certo? Em algumas situações, ele já faz tudo automático, ele não precisa nem do comando e controle. Por exemplo, se um hacker vai fazer uma instalação e vai encriptar um disco, e ele não tem a menor intenção de devolver o dado para o usuário, ele simplesmente gera uma chave encriptada aleatória, encripta o disco, pede o resgate Bitcoin. Então, ele não precisa se conectar em comando e controle. Não é? Já em algumas situações, esse software instala e pergunta, o que você quer que eu faça? E o hacker vai lá, me dá o conteúdo do disco. Aí ele vai lá e manda o conteúdo do disco. Aí o hacker descobre que tem um aplicativo que ele pode utilizar para fazer um ataque qualquer. Aí ele pega, manda um código para esse cara aqui da ponta, e esse cara da ponta executa esse código. Isso aqui é o comando e controle. Tá? E no final a gente tem o quê? A retirada dos dados. Certo? E aqui você tem geralmente a retirada dos dados e uma criptografia. Isso aqui é o desenho padrão de ataque hacker. Para a gente se defender, a gente precisa entender esse desenho padrão, porque em cada etapa
você consegue fazer um tipo de segurança diferente. Ok? Então, assim, um ataque cibernético basicamente visa atacar milhares de dispositivos ao mesmo tempo, né? O alvo, ele geralmente é generalizado, certo? Então, o golpe está aí, cai quem quer, a gente vai trazer algumas experiências. Ele usa a cultura das pessoas e a tecnologia como arma, tá? Tem sempre algum dinheiro envolvido, não existe mais aquele cara que é o criminoso que ataca para se divertir, ele ataca realmente para ganhar alguma coisa. Pode afetar empresas e pessoas, danos financeiros e imagem, pode sequestrar dados e pedir resgate. Bem, então esse é um desenho, não é? E o mercado de ransomware, de resgate, ele cresceu. Aqui é o salário médio de um programador nos países. Você vê que o programador que ganha mais é o que fabrica ransomware, de todos. Tá? E quem contribuiu com o crescimento desse mercado? A indústria de seguros. Porque antigamente, grande parte dos ataques hackers, que você pagava para recuperar os dados, seus dados não eram recuperados. Não é? A partir do momento que as seguradoras passaram a pagar seguros, onde eles pagam os hackers para poder recuperar os dados, esse mercado ganhou força. E a maioria dos ransomwares, hoje, se você paga, tem uma certa garantia, entre aspas, tem que tomar muito cuidado com isso, de ter os seus dados recuperados. Bem, até agora, para fazer tudo isso que eu falei, você tinha que ser um nerd, né? Só que surgiu um novo modelo chamado Ransomware as a Service. O que é isso? Algumas pessoas se reuniram de forma anônima, cada um faz uma parte do trabalho, né? E, a grosso modo, você pode dividir, por exemplo, um grupo que está se dedicando mais o quê? A infiltrar, né? A mapear o cliente e fazer com que o dispositivo chegue dentro do ambiente do cliente. Você tem um programador, que é o cara que vai programar as armas, decidir aquilo qual é o exploit que vai ser utilizado e etc. Você tem os operadores, que são aqueles caras do comando e controle, tá? E você tem o cara que movimenta o dinheiro. Porque mesmo o Bitcoin, dependendo de como você operar você pode rastrear a operação. Tá? Então, não é qualquer pagamento de Bitcoin, forma de você pagar via Bitcoin que é irrastreável. Tá? E aí, essa pessoa que não conhece nada de ransomware pode se beneficiar dessa estrutura. Essa estrutura tem uma característica interessante, que ela é baseada no sucesso financeiro, baseada numa confiança, baseada em anonimato. Essas pessoas não sabem quem são, elas se comunicam de uma forma onde elas não sabem quem são, tá? E a parte mais frágil desse processo é quem? É quem faz a infiltração. Porque muitas vezes essa pessoa está próxima do cliente deles, né? Está próxima do alvo, e aí essa pessoa geralmente é que o pessoal pega, geralmente é esse cara aqui. O ambiente nosso mudou, eu acho que isso é claro aqui para todo mundo. Tem um termo que a gente chama de superfície de ataque. Cada aplicativo que você tem dentro do seu celular é uma ampliação dessa superfície de ataque. O que é isso? São uma maior probabilidade de você ter o seu sistema invadido, né? As redes perderam fronteiras, né? As interconexões das cadeias de suprimento são muito fortes. Hoje ninguém consegue desenvolver nada sozinho. A gente vê até pelas comunidades, todo mundo copiando o código de todo mundo e mexendo nesse código e melhorando ou piorando, né? Dependendo da situação, né? Nós temos a questão da moeda digital que facilita essas transações irregulares. Obviamente, o crime organizado se apropria desse tipo de estrutura, então a gente não está falando de estudantes universitários que estão se divertindo, apesar que tem um caso aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas, na maioria das vezes, tem uma estrutura muito grande por trás. Tá? Muitas empresas que trabalhavam para governos há 10, 15, 20 anos atrás, exclusivamente para governos, para fazer investigação e ataque, agora estão no mercado oferecendo serviço. Não é? E a gente tem um contexto de guerra de quinta geração, que eu vou explicar mais na frente. Tá? Bem, guerra de quinta geração, por definição, são armas, entre aspas, que você pode utilizar para enfraquecer o seu inimigo. Seja mentalmente, seja estruturalmente, seja culturalmente. Tá? Já tem um tempo que nós estamos vivendo isso. Hoje, nesse momento, existe uma guerra de quinta geração ocorrendo.
não é? Então, quando você vê alguns indícios disso, de como os governos participam desse processo, né? Alguns indícios. Você tem grupos de hackers que sempre funcionaram de muito forte, né? Invadindo empresas, etc., até o dia que ela invade uma empresa que incomoda o governo. E aí, de repente, esse grupo é desmontado, do dia para a noite. Né? A mesma coisa acontece ali do outro lado. Não é? São grupos de hackers que estavam atacando, sempre atacaram, incomodaram, roubavam dinheiro de empresas, de pessoas físicas, ninguém fez nada. Mas o dia que atrapalhou uma infraestrutura de governo estratégica, de repente os caras foram achados e foram presos. Ou pelo menos sumiram do mapa com os nomes que usavam, né? Talvez estejam trabalhando agora com outros nomes. Tá. Então, só voltar aqui, senhor. Então, o que eu queria dizer é que na guerra de quinta geração, a tecnologia é um dos principais palcos. Não só de ataque direto à infraestrutura, como o que a gente tem observado nos últimos anos do ataque à mente das pessoas. Tá? Então, a guerra de quinta geração visa trazer informação falsa, gerar bolhas de conhecimento que não são reais, fazer com que as pessoas façam coisas dentro de uma ficção científica que só existe na cabeça delas. E aí surgiu um novo tipo de ransomware, que é ransomware operado por humanos. É interessante esse tipo de ransomware porque, assim, o foco dele não é a tecnologia, o foco dele são as pessoas. Não é? Então, o infiltrador ele não está preocupado em fazer um software que vai explorar o bug, que vai invadir determinado sistema, e esse sistema vai conseguir tirar uma informação. Ele vai tentar fazer isso na conversa. É o vulgo somebody love, não é? Em alguns casos, inclusive com suborno, tá? Esse caso aqui foi suborno. Esse caso aqui foi suborno. E esse caso aqui não se sabe exatamente qual foi. Mas que foi um ataque feito por humanos, foi. Né? Esse caso aqui, é porque esses dois casos são públicos, tá? Se vocês pesquisarem, vocês vão achar as informações. Aqui a senha do orquestrador estava no root da página web. Eu acho que nem se o cara for muito ruim de segurança, essa senha ficaria lá se ele não fosse posta de propósito, né? Que é uma forma que você tem. Certo? Aqui eu acompanhei esse caso de perto. Esse grupo foi preso, tá? Esse grupo foi preso, a liderança deles, eu acho que era um inglês de 16 anos de idade. Mas tinha gente do Brasil também. Esse caso aqui foi interessante porque eles ofereceram suborno. 14 dias depois, os dados estavam vazados. Né? 50 mil suborno. Foi. Tá? A cadeia de suprimentos, que é aquilo que a gente utiliza dos outros que não é nosso. Não é? Então, por exemplo, para esse crachá chegar aqui na minha mão, né, alguém teve que fabricar o crachá, alguém teve que fazer o banco de dados, alguém teve que fazer a cordinha, alguém teve que fazer o cadastro. Isso é a cadeia de suprimentos. Tá? O SolarWinds foi o maior ataque já visto em cadeia de suprimentos. O hacker invadiu a SolarWinds, que controla painéis solares, e eles tinham um monte de clientes nos Estados Unidos, inclusive o governo, que utilizavam o produto deles. Então o hacker alterou o código-fonte, colocou um backdoor lá dentro, os caras compilaram, aplicaram um patch, aí a SolarWinds aplicou o patch no produto deles, e o hacker passou a ter acesso a todos os clientes que a SolarWinds tinha. Então, nota, eu vou atacar uma empresa grande, em vez de eu atacar a empresa grande, eu ataco o fornecedor. Não é? Então, isso chama-se cadeia de suprimentos. Tá? E aí, o que é o principal objetivo hoje de um hacker? Ficar dentro da rede. É muito comum, em algumas empresas, sofrerem um ataque, 4 meses depois, eles voltam novamente com o ataque. Por quê? Porque ao subir os backups, eles backupearam o hacker. Né? O cara faz o backup enquanto o hacker estava lá, e aí ele ferra a rede do cliente, ele ferra a rede do alvo dele, e aí você sobe os backups e o backup estava lá. Você vê que o rapaz está bem escondido. Certo? O hacker fica geralmente entre 140 e 240 dias dentro de um ambiente sem ser detectado. Não é? E os ataques de APT, geralmente, eles são extremamente personalizados. Isso é, aquele ataque onde o cara faz um broadcast e de repente cai quem está distraído, pode acontecer. Mas a maioria dos ataques hoje são focados em determinadas estruturas.
Ah, não, eu vou atacar uma indústria de óleo e gás, né? Então ele vai ver a linguagem que as pessoas usam, os processos, como eles estão estruturados, os sites onde eles estão, os fornecedores que eles estão, certo? Então o ataque de APT visa invadir o sistema, replicar o ponto de fixação, né? Aquela instalação, lembra da instalação? Em vários locais e utilizar um desses locais para fazer o que ele quer fazer, deixando todos os outros como backup. Opa, descobri esse local aqui, matei esse cara aqui, ótimo. 3 meses depois o cara está usando o outro local backup. Tá? Para vocês verem o nível de complexidade que tá o negócio. Certo? Eu acho que eu não preciso falar muito sobre fake news, eu acho que o jornal aí está abarrotado de coisas, não é? Mas os fake news, na realidade, é uma sofisticação da engenharia social, não é? A engenharia social, aquele cara que te liga, né, te oferecendo uma coisa e na realidade é outra. Não é? A fake news ela vem nesse contexto, utilizando as plataformas, utilizando os algoritmos como essa estrutura de hackeamento mental. Não é? É importante isso aqui, que nós vamos falar disso mais no final. Tá? O que a gente tem que sempre guardar é que engenharia social e fake news são ações que são coordenadas, isso quer dizer, não é uma ação de um indivíduo que sem querer postou uma coisa, são ações que são coordenadas, financiadas e que utilizam análise de dados e neurociência. Certo? Quer aprender isso aqui? Análise de dados e neurociência. Tecnologia, psicologia. Tá? E aí eu vou falar rapidamente disso aqui, porque eu acho que todo mundo conhece, mas aqui é para a gente contextualizar. Um dos vetores de entradas são phishings, né? Que é uma oferta de alguma coisa, um e-mail que você recebe, que você acha que é uma coisa, na realidade é outra. E muitas vezes o cara invade a conta do seu colega e manda um e-mail em nome dele, e você acha que é o seu colega que está enviando o e-mail. Então ele utiliza o roubo de credencial, que a gente chama, né? Ah, roubaram minha credencial do Facebook. Ah, o que o cara vai fazer com isso? Eu não faço nada com o Facebook. Tudo bem, ele vai usar a sua credencial do Facebook para tentar atingir outras pessoas. Certo? Então, o phishing é uma coisa antiga e que está sempre sendo reinventada. Não é? O Brasil é campeão em vazamentos de dados, porque a gente é campeão em futricar nas coisas. Né? Então, se a gente não fosse campeão em futricar nas coisas, a gente não seria campeão em vazamentos de dados. Então, a gente mexe mesmo, a gente gosta, e existe o lado bom dessa história e existe o lado ruim. Não é? O ponto é, nada na internet é confiável. É nada. Nada. Você vai ler um paper sobre alguma coisa, se você não tiver um senso crítico, você vai ser fisgado. Não é? Então, nada. E a gente vê gente com doutorado sendo fisgado. É um negócio assim incrível. Não é? E aí a gente tem situações como essa aqui, que a pessoa está desesperada querendo transferir 3 milhões, e se eu ceder a minha conta, ela divide comigo. Olha que pessoa boa. Né? O cara que acredita nisso, você sabe o que ele está pensando? Vou esperar ela depositar os 3 milhões e ficar com tudo para mim. Tá? Então, se você é uma pessoa que pensou isso, você está arriscado a cair nesse negócio. Certo? Isso aqui é um dos golpes mais antigos que existe na face da Terra. Eu peguei e-mails meus, tá? Que chegaram para mim. Todos esses exemplos aqui são coisas que chegaram na minha caixa postal. Arquivo com problema, cheio de vírus dentro. Não é? A Microsoft ela consegue se superar a cada dia que passa, ela põe ponteiro de execução dentro de arquivo. Né? Quem é programador aqui sabe do que eu estou falando. Muito bom para umas coisas e péssimo para outras. Né? Esse aqui é o golpe da mãe, né? Do cara que liga para sua mãe pedindo dinheiro, dizendo que é você. Quem aqui já teve a mãe assediada aqui desse jeito? 1, 2, 3, eu também. A minha mãe é toda semana. Né? Tá pouco, viu, gente? Eu achei que, porra, tem um mercado muito grande ainda para a gente poder, né, trabalhar isso aqui. Quem quiser entrar, ó. Então, o que ele é? Ele liga, ele pega um outro número, rouba a tua foto e diz para sua mãe que mudou de telefone que está precisando de um dinheiro emprestado. E aí a sua mãe vê a sua foto, passa o dinheiro, entendeu? E depois liga para você cobrando para você de volta, né? Tipo, cadê o dinheiro que eu te emprestei que você falou que ia me devolver hoje? Eu falei, que dinheiro? Né? Aqui é uma tela do Banco do Brasil. Eles soltaram um produto de consulta de extrato via WhatsApp.
Eu não sei quem foi o cara que teve essa ideia. Eu tenho vontade de matar esse cara. Porque os bandidos pegam os seus dados, eles sabem suas contas bancárias, que estão espalhadas por aí nos 300. A gente não é campeão de vazamento? Então, vaza nome, vaza cartão de crédito, vaza conta bancária, vaza tudo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a maioria de nós aqui deve estar num banco de dados que tem, para cada um de vocês, 39 dados diferentes. Desde carteira de identidade, endereço, nome do pai, da mãe, irmão, os endereços que você já morou. Não é? Aí, para cada um, vai ter mais ou menos dados, dependendo de como foi feito esse vazamento. E o que os hackers fizeram? Eles fizeram um trabalho entre eles e eles juntaram esses dados todos, fizeram um puta de um banco de dados com essas informações. Tá? Então, hoje, um cara ligar para você, dizendo que é do banco, que sabe a sua conta, até o seu saldo, porque dependendo da informação de onde ele estiver operando, até o seu saldo ele pode saber, não é garantia de que ele seja do banco. Inclusive, um dos ataques mais sofisticados que a gente já teve registro foi justamente um cara fingindo ser de um banco, não vou dizer o nome, certo? Que a pessoa só percebeu que era o golpe 20 minutos depois. A hora que o cara do teleatendimento pediu a senha de 4 dígitos dele. Certo? Porque a outra já tinha. Aí o cara desconfiou, não, peraí, por que o cara está me pedindo a senha do banco se ele pode fazer a operação sem precisar da minha senha? Se ele pode fazer o bloqueio sem precisar da minha senha? Né? E o relato dessa pessoa é interessantíssimo porque o português deles era direito, né? Era perfeito. E uma das coisas que a gente descobre num golpe é o erro de português, né? O cara começa a escrever cheio de erro de português, ele está lá dentro da cadeia escrevendo e mandando informação para você. Né? Então aqui desde que isso apareceu, eles fazem um primeiro acesso via WhatsApp na sua conta e aparece o telefone dos caras aqui solicitando autorização. Se você nunca acessou essa tela do Banco do Brasil, você deve ter umas 300 solicitações dessa lá. Né? Então, de tempos em tempos, eu venho aqui e não autorizo, né, esse negócio. E aí, o que acontece? A gente que mexe com segurança, depois de um tempo, a gente sempre diz assim, segurança não é 100%. Segurança a gente não consegue resolver tudo. E aí, o que o mercado faz? Ele cria um monte de coisas. Quando você vê um problema que diz ser solucionado por compliance ou framework, é porque ele não tem solução, gente. Tá? O cara começa muito assim, não, porque o compliance das regras, porque a regra não sei das quantas, não, vamos usar esse framework aqui para poder conter o ataque. Cara, escutou isso, é porque o problema não tem solução, se prepara. Tá? E aí, a grosso modo, o que é uma IA, gente? Eu tenho um conjunto de dados de aprendizagem, certo? Que o operador da IA, o criador da IA escolheu para poder gerar os parâmetros da rede neuronal. A partir do momento que ele atinge um certo nível de treinamento, ele começa a avaliar informações e essas informações vão derivando em insights, né? Soluções. Em algumas IAs, é o que está se discutindo, você vai ter uma outra IA aqui na frente dizendo se você vai divulgar essa informação ou não. Quem já foi no ChatGPT brincar, dependendo do assunto que você coloca, ele bloqueia. Né? O que é isso? É uma outra IA aqui dentro, ou algum sistema de regras, que diz, olha, desse assunto eu não vou tratar. E aí você vai ter acesso ou não à informação. Uma inteligência artificial, gente, é só isso, mais nada. Tá? E aí, entendendo tudo isso que a gente já entendeu aqui agora, eu passei um pouco correndo justamente para a gente parar aqui nesse momento, como é que a gente consegue olhar para a tecnologia de inteligência artificial e olhar para esse ambiente todo, onde a gente tem técnicas de ataques, onde a gente tem um problema que não tem solução, onde a gente tem serviços sendo prestados, né, por terceiros, como é que a IA se encaixa? Para quem está sendo atacado, para quem ataca, né, para o atacante, coleta de dados do alvo. Agora nem tanto, mas, por exemplo, se você quer pesquisar um alvo, você tem que ir lá no Google, pesquisa o nome da empresa. Aí vem o quê? Um monte de informação da empresa. Isso que você tem que fazer. Sai clicando nos links e tentando entender o que a empresa trabalha. Se eu tenho um search
que é baseado em IA, eu só pergunto, o que esses caras fazem? E ele vem e te traz tudo resumido. Agiliza bastante o trabalho, né? Então, coletar os dados do alvo é um processo interessante. Na geração de novos malwares, 95% dos malwares que você vê rodando são variações de outros malwares. Não tem nada muito sofisticado. Aí, de vez em quando, sai um exploit desses assim, mais casca grossa, aí o malware fica famoso. Tipo o WannaCry, por exemplo. Mas não tem nada demais. Tá? Então, gerar novos malwares não seria algo difícil para a inteligência artificial fazer. Elaboração de bons scripts de abordagem. Não é? Eu quero enganar uma pessoa. Eu quero fazer com que uma pessoa acredite em uma determinada coisa. Você pode utilizar IAs para melhorar esses scripts de abordagem. Na correção de textos de português, né? Correção de português de textos, né? Aquele atacante que não sabia escrever, agora o que ele faz? Ele escreve lá as coisas cheias de erro, copia e cola, joga na IA, a IA melhora a capacidade dele, o texto dele, e ele fica sendo mais convincente. Não é? Deepfake, quem não sabe, são aqueles vídeos onde o cara pega o rosto do Obama e bota a voz do Obama, mas não é o Obama que está falando, é outra pessoa que está falando, né? E ele fez isso com o Trump, fez isso com várias pessoas, aquilo ali é inteligência artificial. Não é? Eu achei até que seria um grande problema nessas eleições de agora, deepfake, mas parece que o pessoal não evoluiu muito nesse sentido. Porque imagina, se contam uma mentira sobre você, as pessoas já acreditam, imagina se o cara vê você falando a mentira. Né? Então, a gente está numa situação que se o cara mandar um vídeo para você, de alguém comentando alguma coisa, pode não ser a pessoa. Tá? Para ataques de engenharia social e fake news. Você pode melhorar esse processo, né? Tanto o processo computacional como de engenharia social. Isso aqui eu vou trazer um exemplo, você pode criar robôs para encontrar vítimas. Tem um exemplo desse mais na frente. Para quem defende o ataque, acredito que a maioria de vocês aqui estão interessados em defender, óbvio. Né? Alguém aqui está interessado em roubar dinheiro de algum cliente? Que bom, que ninguém respondeu sim. Né? Primeiro, uma coisa antiga, que é detectar padrões anônimos de comportamento de redes, aplicações e logs. Quem já teve que fazer isso na vida, sabe o horror que é, certo? Isso é antigo, mas agora o poder computacional está fazendo com que a gente seja capaz de fazer isso. Então, através desses comportamentos, você consegue identificar, por exemplo, se um computador que sempre trabalhou de um jeito, de repente ele começa a trabalhar de outro, é porque tem alguém que instalou alguma coisa lá dentro, fazendo alguma coisa diferente daquilo que ele fazia. Tá? Já existem soluções no mercado razoavelmente eficientes nesse sentido. Analisando o comportamento de múltiplas fontes. Você pode pegar pontos diferentes da rede do cara, não é? Serviços diferentes e correlacionar essas múltiplas fontes, que também é um trabalho difícil. Quem já mexeu com monitoramento de segurança sabe que um dos limites que a gente tem é o número de pessoas versus a quantidade de fontes e correlações que a gente é capaz de monitorar e fazer. Não é? O aumento dos ativos a serem correlacionados. Né? Então, aqui eu consigo monitorar essas múltiplas fontes e eu consigo correlacionar essas múltiplas fontes. Com isso, eu começo a gerar ataques potenciais que eu nem sabia que seriam possíveis. Só que essas duas coisas me geram o quê? Um volume de falso positivo ou falso negativo, não é que eu vou ter que tratar esses falsos positivos e falsos negativos. Às vezes a ferramenta diz, não, isso aqui é um ataque. Aí você olha lá, não é um ataque, é uma operação válida. Não é? Aí você vai informar para a inteligência, olha, isso aqui é uma operação válida. Não é? Você vai ter que fatalmente trabalhar em alguma coisa na tomada de decisão, na gestão de incidentes, porque você vai gerar muita coisa, você não vai conseguir trabalhar da forma como você trabalha hoje, atendendo essa demanda. Né? Maior automatização na parte de aprendizado, não é? Porque esse processo aqui é um aprendizado. Se eu tenho uma tentativa de ataque e descubro que esse ataque não é um ataque, eu tenho que aprender. Se eu tenho um ataque que foi bem sucedido, eu consegui bloquear ele, eu preciso entender por que ele foi bem sucedido e o que eu tenho que fazer para ele não ocorrer novamente. Tudo isso é aprendizado. Não é?
E um negócio legal que a gente já está conseguindo já ver algum resultado é corrigindo o código de aplicações. Você faz um código e a IA consegue dizer, cara, esse seu looping aqui pode ser feito de uma forma melhor. Esse seu while aqui tem um problema. Não é? Em vez de você usar 2 while, vamos usar 2 for encadeado, porque aumenta a performance. Então você consegue corrigir códigos de aplicação. E aí, desculpa. E aí o que é interessante? 12 de setembro de 2017, nós estamos em 2023, 6 anos atrás, mas praticamente, já se fez um teste com inteligência artificial, onde ela foi 5 vezes mais eficiente que um humano para identificar vítimas, potenciais vítimas. Não é? Então, nota, isso não é uma coisa nova. Inteligência artificial não é uma coisa nova. Tá? E há muito tempo, os hackers já poderiam estar usando esse tipo de recurso. Tá? Existe um outro ponto para quem não é da área de segurança, mas quer usar a IA dentro. Quantos minutos aí? 10, né? Tá. Para quem vai usar a IA dentro do próprio sistema, a gente tem que tomar muito cuidado que a própria IA pode ser vítima do ataque do hacker. Tá? Então ele não está usando a IA como arma, ele está usando a IA como uma ferramenta para poder prejudicar a própria IA do cliente, como uma ferramenta para prejudicar o cliente. Né? Então vamos lá. Você pode, em vez de atacar a IA, por exemplo, descobrir que ela está monitorando um determinado ativo, invadir aquele ativo e começar a gerar dados falsos naquele ativo, para que aquela inteligência artificial gere um alerta ou gere alguma coisa que prejudique a companhia. Não é? Quando a gente fala de IoT, por exemplo, nós vamos ter fatalmente várias inteligências artificiais monitorando dispositivos de IoT. Então, quando você for construir uma solução, você tem que pensar que, a partir do momento que aquela IA toma uma decisão importante, ela tem que confiar nos dados que ela está recebendo, porque senão ela vai tomar uma decisão equivocada. A outra questão são IAs que trazem o dado que você insere como parte da base de aprendizado. Não é? Então, no ChatGPT, isso aqui está cheio na internet, por exemplo, de situações onde o cara escreveu um negócio, não é? E a IA entrou em looping, ou ela gerou um texto contraditório. Ela diz assim, não, essa coisa aqui é boa. E lá no final ela diz que a coisa é ruim. É óbvio que o ChatGPT não é um software de lógica, ele é um software para comunicação, proximidade homem-máquina. Não é? Mas é um exemplo interessante que você pode inserir informações falsas e a IA passar a acreditar nessas informações. Tá? E a IA, ela é um sistema, como qualquer outro. Então você pode dar crash nela, dependendo do dado que você insere. Estourar ponteiro, né? Fazer injeção de código, né? Mudar parâmetros. Então elas são sujeitas a erros de programação. Tá? A vulnerabilidade mais simples que a gente tem que tomar cuidado no uso de IA aconteceu ontem, não é? Que o pessoal da Samsung estava usando o ChatGPT para fazer experiências e introduziram dados pessoais dos clientes deles no ChatGPT e isso acabou vazando de algum jeito. Tanto é que hoje a Microsoft proibiu os funcionários deles de fazer esse tipo de inserção. Então isso é um problema. Você tem uma API que você utiliza lá para avaliar os seus clientes, aí você tem o dado médico dos seus clientes, aí você manda lá para a IA, lá nos Estados Unidos, o dado médico dos seus clientes. Não é? Já dizia o seguinte, né? Ah, mas eu tenho um termo de NDA com o meu prestador de serviço. Olha, se papel evitasse problema, não tinha problema, né? Todo mundo assina um papel, um NDA com alguma coisa, e diz aí a geopolítica, né? Que quando se fala de poder, papel nenhum evitou nenhuma guerra. Né? Tratado de paz nenhum evitou nenhuma guerra. Então isso aqui é um grande problema. Tá? O uso dessa API e aonde essa IA está colocada. Um outro tipo de ataque que chama de ataque de evasão. Esse aqui é famoso. Não é? A IA é treinada a reconhecer uma pessoa, aí você pendura uma placa com um determinado padrão de imagem e simplesmente você passa a ficar invisível para a IA. É a capa de invisibilidade. Tá? Isso aqui é pavoroso. Quando você pensa no Tesla, o reconhecimento de imagem no Tesla, é pavoroso isso aqui.
Eu não sei nem como é que estão deixando esse carro rodar ainda nas estradas. Tá? Quando eu falo, nossa, o Tesla dirigindo sozinho, eu quero estar a 50 km de distância do Tesla dirigindo sozinho. Porque esse é um problema não resolvido. Tá? E dependendo do padrão que você utilizar, simplesmente a IA não vai reconhecer o objeto. Ataque de envenenamento, o hacker vai tentar utilizar a base de treinamento, inserir dados falsos na tua base de treinamento, não é? Então ele pega esse e-mail dizendo que a base entendeu que é um spam, ele diz de alguma forma para essa IA que não é um spam, e essa IA passa a reconhecer um e-mail como se não fosse o spam. Então, dependendo de como você desenha a tua base, os treinamentos da sua base, você pode estar suscetível à inserção de dados que geram esse tipo de contradição. Agora vamos fritar o cérebro um pouco. Existem ataques no modelo da IA. O que é o modelo da IA? São aqueles parâmetros que você utiliza nas machine learnings, onde os pesos dos neurônios, os pesos das conexões e etc. Tá? Aqui tem o paper, depois vocês anotem aí, é super legal. Mas basicamente é o seguinte, os caras descobriram uma técnica para saber se você fez parte do treinamento ou não. Vocês lembram que tinha um treinamento aqui? Então vamos supor que o dado do professor Santana estivesse aqui no treinamento, certo? Eu consigo descobrir entre 70% a 90% que os dados dele foram utilizados no treinamento da base. E se os dados dele foram utilizados no treinamento da base, eu consigo pegar 3 ou 4 desses dados, fazer uma consulta e fazer com que a IA me retorne uma resposta. Por quê? Porque como ele foi utilizado na base de treinamento, a resposta dele é muito forte. Mesmo que eu não coloque todos os dados dele, a IA vai acabar me trazendo a informação. Então, o exemplo que mostra aqui é o seguinte, ó, se João participou da amostra de teste, né, da IA, de treinamento, desculpa, da IA, eu posso colocar, por exemplo, alguns dados dele e a IA me responder, por exemplo, se ele precisa ser encaminhado para um tratamento de HIV ou não. Quer dizer, eu peguei dados tipo sanguíneo e etc, etc. Eu peguei esses dados que não dizem nada desse assunto, mas como eu sei que ele está naquela faixa ali, ele participou do treinamento, eu consigo fazer com que ela devolva o resultado para mim com quase 100% de eficácia. Tá? Então, você teria um acesso privado, retirando uma informação do modelo. Tá? Aqui tem uma outra brincadeira que fizeram, que é o seguinte. Você pega, principalmente em área de reconhecimento facial, você pega uma característica, por exemplo, o cara tem, sei lá, 30 anos, é homem branco. Aí você pega uma foto de alguém de 30 anos, homem branco, e joga na IA. Aí ela não reconhece ninguém. Aí você vai lá e muda uns pixels. Aí ela não reconhece, você vai mudando. E ela vai te dando a resposta se aquilo ali está mais próximo ou não. E aí ela chega... A foto original é essa. Aí ela passa a reconhecer esse cara aqui, ó, como sendo a pessoa. E a partir daí ela te retorna os dados da pessoa que ela diz quem é. Então, mesmo você sem saber quem é o rosto da pessoa, você consegue extrair os dados dele. Tá? Esse ataque no modelo. Daqui também tem o paper aqui embaixo. E o ataque ao modelo também pode ser utilizado para quê? Né? Plagiar ou entender como o modelo funciona para você poder burlar ele. Tá? Como proteger o modelo? Não existe ainda uma solução. Certo? Tem uma galera preocupada com isso. Certo? Você pode, na hora de treinar, por exemplo, uma IA, separar em grupos as pessoas de forma que os dados não sejam compartilhados, e aí você compartilha só os parâmetros através de uma colaboração qualquer. Você pode utilizar alguma encriptação dos dados e trabalhar com o hash deles, em vez de trabalhar com o dado puro. Você pode fazer uma anonimização dos dados, como a gente faz em LGPD. Não é? Mas nenhum desses aqui, ele te dá uma relação de 100%. Certo? Então, essa é uma área de estudo fantástica para quem quiser brincar, que é segurança em cima dos modelos. E aí, para a gente finalizar, os insights. Tá? Primeiro, por que os hackers usam pouco IA? Porque os outros métodos são extremamente eficazes. Né? Então, para que eu vou sofisticar um ataque que eu já consigo um resultado absurdo sem precisar sofisticar nada?
Não é? Então, como os ataques são eficientes, para que eu vou perder meu tempo com isso? Mas, tem sempre um mas, por causa da guerra de quinta geração, talvez exista investimento financeiro por trás aí de evoluções desse processo. Né? O uso massivo de IA ainda está começando, a gente está vivendo a parte empolgante, certo? Da tecnologia, mas logo, logo a gente vai saber o que de fato funciona e o que de fato não funciona. Tá? O que vai ser potenciado e o que vai ser desmistificado. Muitas aplicações de IA que vocês estão montando, utilizando IA, vocês vão construir a IA para resolver uma coisa e o usuário vai descobrir outra. Sabe por quê? Porque você não tem o controle sobre aquilo que está dentro da IA, 100% daquilo que está dentro da IA. Então se preparem para, por exemplo, como no caso do Pix, que em alguns casos virou correio elegante, né? Nunca que o cara que bolou o Pix, ou o grupo que bolou o Pix, achou que alguém fosse usar o Pix para mandar mensagem de amor para outra pessoa. Então o usuário é muito criativo. E como a gente não tem o controle do que está realmente acontecendo, podem utilizar, pode ter várias situações de criatividade. Os riscos à privacidade, tá, são elevados, tá, principalmente em relação a instalações de tecnologia e a mente das pessoas. Certo? Então, existem vários casos aí de IAs com preconceito, IAs com vieses, e etc, e etc, etc. Tá? Lembrando que a IA é uma tecnologia, tá? Ela não é nem boa nem ruim. O uso dela, quem faz o uso dela é que define se é boa ou ruim. E a mensagem que fica é o seguinte: existe uma grande preocupação, e ela é legítima, tá, quanto ao tema. Só que o que é ruim? Grande massa das pessoas não entende absolutamente nada disso, e os governantes que estão tomando as decisões também não. Tá? Então, é um trabalho herculano. Nós da CESPRO lá, a gente participa lá dos grupos das fake news, a gente tenta ajudar o máximo possível, e é muito difícil. Tá? Tem muita gente querendo fazer coisa legal, mas realmente é muito difícil, as pessoas não entendem o que está por trás disso. Certo? E aí eu queria agradecer a vocês e abrir aí para perguntas, mas antes eu queria que vocês observassem o post do Harari, né? Que ele diz assim: a gente investe muito nas inteligências computacionais e pouco na consciência humana. Né? Então a gente está entregando aí muita inteligência para muita gente estúpida, né? Utilizar. Eu acho que esse é o ponto, a mensagem que fica. Então, eu gostaria de abrir para perguntas. Posso fazer pergunta? Boa tarde. Alô? Fala bem alto, porque o ruído aqui em cima é absurdo. Você comentou que a questão da inteligência artificial é sobre os ataques, né? Se eu tenho uma empresa, como que eu posso treinar essa inteligência artificial? A gente sabe que a inteligência artificial ela é igual ao ser humano, ela tem várias formas de aprendizado. Como que eu posso treinar essa inteligência artificial para que ela não sofra esse tipo de ataque? Não, aí você vai ter que, você não vai poder. O ponto é assim, é complicado isso que você falou. Tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Espera aí, desculpa. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: qual é a arquitetura que você está utilizando, não é? O principal ponto é você ter um ambiente onde essa inteligência artificial rode, que você consiga proteger ela fisicamente e logicamente. Tá? Então, não adianta você falar, vai rodar no meu micro aqui, porque o micro aqui já foi há muito tempo. Então, você ter uma API de comunicação e manter ela isolada, isso é um ponto. O outro ponto é que dentro da tua arquitetura, você vai ter que tentar entender dos parâmetros que você está entrando, você fazer uma boa curadoria daquilo. Tá? Porque, principalmente na parte de segurança, é muito difícil você saber se aquele dado é um dado que é comprometedor ou não. Então, o que é uma estratégia que a gente costuma usar? A gente usa a inteligência artificial para resolver pequenos problemas. Não é? Então, por exemplo, você não vai usar a inteligência artificial para olhar um tubo de dados que está saindo da tua empresa, que tem um monte de coisa rodando, um monte de tranqueira rodando e gente acessando o site de tudo quanto é jeito, para ele tentar adivinhar se sua empresa está atacada ou não. Você vai fazer o quê? Você vai compartimentalizar a tua companhia e vai escolher uma região específica,
por exemplo, um farm de computadores, vai escolher alguns dados, alguns parâmetros, tipo tempo de rede, protocolo, tamanho do protocolo, se, por exemplo, o nível de entropia dos dados está encriptado ou não, né? Algum metadado que possa passar na frente, e vai usar esses valores para treinar a tua inteligência artificial, desde que você tenha certeza que essas coisas que você está usando já não é uma atividade de hacker que está acontecendo. Aí depois que você treina isso durante um tempo, geralmente 15 dias, aí você habilita o sistema para começar a gerar alerta. E a cada alerta que ele vai gerando, você vai retroalimentando o sistema. No caso de segurança, não é aconselhável que a retroalimentação seja automática. Tem que passar por uma curadoria, porque senão ele pode sofrer essa questão do ataque de inserção de dados falsos no treinamento. Tá? Então, basicamente, é isolar o sistema tem que ser isolado. Ele não pode estar trabalhando na mesma máquina do servidor, por exemplo, que seria protegido. Porque ali ele estaria sujeito a vários ataques laterais de outras aplicações, que aí o hacker poderia entrar lá dentro e detonar a tua base de comunicação. Tá? Obrigado. Oi, boa tarde. Oi. Oi, Estou escutando aqui, ó. Tá ouvindo? Então, alô? Tô fazendo uma matéria de segurança computacional na faculdade e é uma pergunta até um pouco... Alô? Tá. É uma pergunta até um pouco de saia justa mesmo, mas é o que mais aparece lá na matéria, que é você, como profissional de segurança, você acha que as urnas eletrônicas, elas são Sério que você vai me perguntar isso, meu amigo? O que fazem lá, né? É lógico que são seguras. Você já conseguiu quebrar? Não, Então é seguro. Perfeito. É o paradoxo, né? É o paradoxo, não tem como. Todo sistema é seguro até que você consiga quebrar. Né? E dado as urnas eletrônicas, o conjunto de testes que são feitos, e o número de pessoas envolvidas, né? E até hoje não se tem nada, então a gente diz que é seguro. Né? Tá. Pode, lógico. A outra saia justa não, pelo amor de Deus. Agora a gente viu Fala mais alto. a gente viu aí com o lançamento do GPT-4, né? Ele tem agora 100 trilhões de aprendizado de máquinas. E com o GPT-3 houve um usuário que conseguiu criar informações falsas, né, fake news, e fazer até um ransomware de baixa qualidade. Você acha que com o avanço aí do aprendizado de máquina, tanto tecnologicamente quanto na quantidade do aprendizado de máquina, isso vai permitir que eles criem muito mais ameaças assim, mais potentes e mais fáceis de enganar? O grande ganho do GPT-4 é contexto, né? O GPT-3 ele já era bom de contexto, a puta de uma ferramenta do ponto de vista de linguagem, mas na hora que você começava a fazer os textos mais complicados e que você começava a perguntar de forma mais incisiva, nem sempre as ideias se encaixavam. O GPT-4 ele já tem ele melhorou absurdamente a parte de contexto. Eu tenho uma opinião que é assim: qualquer garageiro monta uma IA. Tá? A gente estuda inteligência artificial, desde de 96, quando eu formei. Não é nada de outro planeta. O que era a dificuldade? Processamento em tempo real e custo de memória e a coleta dos dados. Né? Quando você fala em analytics e dados públicos, você começa a perceber que, assim, desde que você tem um mínimo de recurso e conhecimento, qualquer um vai conseguir construir uma IA com uma certa relevância. E eu acho que muito disso que eu falei é a real preocupação das grandes empresas quando eles soltaram aquele manifesto. Não é? Porque assim, eles estão percebendo que, igual o GPT-3, vai ter mais 500. Porque não é uma coisa tão cara e tão difícil. Dá trabalho, é sofisticado, mas não é uma coisa impossível. E é uma coisa que você não consegue... Não é igual bomba nuclear, por exemplo, que você vai lá, proíbe o urânio, né? Trava um negócio aqui, trava outro. Não, o cara monta na garagem da casa dele. Ele pega a placa de vídeo, né? Bota vários PS5 um do lado do outro. Não é? É assim que o pessoal faz. Então, eu acredito que a gente está vivendo... A gente tem uma oportunidade histórica na humanidade de, pela primeira vez, conseguir introduzir uma tecnologia com uma certa racionalidade,
porque a gente sabe que a tecnologia sempre foi desenvolvida, ela sempre tem um uso violento, e depois vem o uso benéfico, não é? Ou ela parte de uma necessidade, de uma violência qualquer, ou de abarcar uma violência qualquer, e depois ela vira necessidade. Então a gente tem um momento histórico de não fazer isso, de não cair nessa armadilha, né, igual aconteceu com as mídias sociais. Quando o cara foi lá e botou o algoritmo que gera bolha, o que ele queria? Vender mais. O que ele causou? Um emburrecimento coletivo. É isso que ele causou, né? Ele aumentou as paranoias. Ninguém que fez isso lá atrás achou que isso ia acontecer, né? E a inteligência artificial, está escrito, vai dar problema, né? Então, eu acho que você está perguntando se vai melhorar? Com certeza. Agora, se a inteligência fosse inteligência, não seria artificial. Tá? Lembra daquele pedaço que eu falei? Vão ter coisas que ela vai potencializar, e vão ter coisas que vão ser completamente inúteis. Nós estamos vivendo a época florida da divulgação da inteligência artificial, não é? Se ela vai fazer algumas coisas melhor do que a gente faz, e nós vamos continuar fazendo outras coisas que ela não vai conseguir fazer. Por isso que ela é inteligência artificial. Senão ela seria só inteligência, não é? Bem, eu acho que deu, né? Fechou? Tem mais uma pergunta. Só tem uma coisa. Qual é o seu nome? Flávio? Hã? Davi, só tem uma coisa que pode mudar um pouco essa balança, é computador quântico. Porque aí você está num modelo computacional diferente do modelo atual. Porque o modelo atual aumenta processador, aumenta a memória, aumenta a comunicação. Dobra isso, triplica isso, mas o modelo é o mesmo. Já a computação quântica muda um pouco. Aí eu já não sei até onde o buraco pode ser mais embaixo, entendeu? O alçapão pode ser mais embaixo. Isso. Boa tarde. Pensando no ponto da regulamentação, qual que você acha que é aquele quesito mais importante de se regulamentar hoje sobre inteligência artificial? Você sabe que a regulamentação só serve para uma coisa, né? Você definir um parâmetro moral e ético, e segundo, responsabilizar CPF e CNPJ. Então a regulação não vai deixar de fazer com que as pessoas não cometam os crimes. Eu acho que a regulação, ela tem que ser uma coisa que tem que ser discutida com todo mundo. Eu digo uma coisa que o pessoal fica com raiva de mim, que é a seguinte: caro pesquisador de inteligência artificial, ou empresário, quem vai definir o que você vai fazer ou não vai ser você, vai ser o outro carinha que não entende nada disso. Então esse é o primeiro ponto. Mas mais importante do que a regulamentação é estabelecer responsabilidade. Porque muitos dos problemas que a gente tem hoje nos Facebooks, né, no Google e etc., é a falta de responsabilização. Eu duvido que a gente teria a quantidade de haters que tem se você conseguisse responsabilizar cada besteira que fosse dita ali num comentário, né? E aí a regulação, ela vai depender muito do tipo de aplicação de IA. Ainda tem esse problema. Que tipo de aplicação que você está fazendo? Existem algumas regras, como por exemplo, que a gente aplica na nossa sociedade, né? Então, se você pegar as leis que você tem hoje e obrigar que a IA siga, já é um início, entendeu? Porque na realidade é isso que o pessoal está discutindo, né? Não é liberdade de desenvolver ou não desenvolver, liberdade de expressão, não é nada disso. Cara, como é que eu faço para fazer essa regra que está aqui, por exemplo, calúnia, que eu entro com um processo, demoro 5 anos para conseguir resolver, ou 2 anos para resolver, numa tecnologia que em 15 segundos ela ferra a vida do cara. Isso que é o problema. E a grande briga que tem é o empresário que quer ganhar dinheiro com a IA, ele não quer regular. Porque ele sabe que o próximo passo da regulagem é a punição, é a responsabilização. Então, a gente precisa pensar em regular e precisa pensar em punir. São as duas coisas. É isso que vai fazer com que as pessoas não façam coisas erradas. Tá? Mais alguma pergunta? Já acabou? Acabou? 7 minutos. Dá para fazer mais uma pergunta. Mais alto. Tá bom. Mais uma pergunta mais teórica mesmo. Pode ser que o avanço da IA, mas o computador quântico, está cada vez mais próximo de se tornar um demônio de Laplace? Seria o caso que... Você está querendo me ferrar, né?
O outro me põe numa saia curta. E o outro joga um martelo na minha cabeça. Do Fermat, você fala do computador ser inteligente, essas coisas? Não, de Laplace é... Se um C soubesse todas as variáveis do que vai acontecer... Ah, sim. ela consegue... Ele poderia ver para o futuro. Tá. Tem um outro nome isso aí, é o oráculo de não sei o quê. Cara, eu acho que não, cara. Você sabe por quê? Porque o poder computacional para isso acontecer... A pergunta dele é assim, é muito filosófica a pergunta dele. É assim, se a física é determinística, a matemática tem um certo grau de determinismo, teoricamente, a partir de um estado atual, por exemplo, o meu corpo, se eu fizer todos os movimentos anteriores, eu vou chegar no início do Big Bang. Tá? A parada é bem viajante. Tá? Eu acho que é muito pouco provável, porque o poder computacional para isso acontecer é muito, muito elevado, cara. Eu já tive uma discussão filosófica sobre isso aí uma vez, que a gente chegou à conclusão que, cara, é divertido pensar sobre isso, mas, cara, é muito difícil. É muito difícil. A gente não consegue prever o tempo, cara. Né? O tempo, o dia seguinte tem uma probabilidade X. Daqui 2 dias cai lá para 1/3. Daqui a 4 dias pode mudar tudo. Então, a gente não consegue nem antecipar isso, né? Porque não seria só avaliar o ambiente, né? Você teria que coletar todos esses dados. Como é que você sabe qual é a temperatura, pressão, umidade de cada partícula que está em volta de você? Então, assim, existem alguns limites físicos para isso. Eu acho que vão além da computação. Tá? É isso, gente. Depois desse final aqui da marretada na cabeça. Gente, muito obrigado. Pode se conectar, tá certo? E um bom evento para vocês.